São Paulo agora chega a 8 dos últimos 11 jogos sem sofrer gol. Tomou gol apenas para o Coritiba, no Couto Pereira, para o Corinthians, em Itaquera, aquele pênalti que muitos são paulinos reclamam demais, né? E para o Vasco. Então, é um São Paulo que tenta se ajustar com o técnico Dorival Júnior. Boa tarde, Vamp. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Bruno, Mauro, professor Vanderlei. Boa tarde a todos. Né? Dá tranquilidade, né? São Paulo que vivia momentos estáveis assim, em termos de resultado. Já tem problema administração, financeiramente, tudo. Né? Deu um passo importante na Copa do Brasil para poder passar de fase. Está ali no Brasileiro, né? numa posição que se espera do São Paulo. Né? Na Sul-Americana, ganhou do líder do campeonato venezuelano com uma facilidade enorme. Depois que o Dorival chegou, deu mais tranquilidade. E isso, tranquilidade com o passar dos jogos. Você acabou de falar, 10 jogos sob o comando do Dorival sem perder, né? E 6 jogos jogando fora de casa. Isso. Agora vai ter uma sequência importante dentro de casa. São 7 fora de casa. 7 fora de casa, né? E aí vai dar uma tranquilidade maior para poder trabalhar, ganhando confiança. Você vê que com um time outra alternativa, o São Paulo sobrou do líder do campeonato venezuelano. Uma equipe nova, que tem menos de 10 anos. Mas o São Paulo foi lá, uma viagem longa, desgastante, cumpriu, fez e volta agora para retomar pelo Campeonato Nacional. Momentos bons de paz e tranquilidade para o São Paulo. Vanderlei Nogueira, o São Paulo vence o Puerto Cabello da Venezuela por 2-0 com o time reserva. Foi ali uma oportunidade que o Dorival Júnior encontrou também para poupar jogadores pensando na temporada. O calendário do futebol brasileiro a gente já conhece como é que funciona. O São Paulo vai enfrentar uma maratona, está na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, tem um elenco curto. E aí o técnico Dorival mandou a campo uma equipe bem reserva e mesmo assim não sofreu lá na Venezuela. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Boa tarde aos companheiros, a você que nos acompanha também. O São Paulo enfrentou um time muito fraco, bastante fraco. A gente já sabia isso, e liderando, né, a competição da Venezuela. Mas é um time fraquíssimo e o Dorival colocou um time fraco também. Time fraco do São Paulo. Os reservas, alguns são reservas de carteirinha. Eu sou reserva e ninguém vai me deixar transformar num titular. É isso que passa realmente. Jogadores, metade do time, jogadores que ele não pode contar para voos mais altos. Mas ele escolheu certo o jogo, como já foi dito aqui. Vai enfrentar um time bem fraco, colocou um time fraco que ele tem, mas o suficiente para ganhar de um time venezuelano. Vale 3 pontos importantes. Ganhar tem sempre sabor doce. São Paulo está caminhando nessa competição com tranquilidade, já está praticamente assegurado para a próxima fase. Tudo isso é muito bom. Agora, nada de avançar. A expectativa não é o City do Guardiola, mas não importa. Ele está consertando a coisa porque estava muito feia, não estava ajeitado. Ele deu uma ajeitadinha no time, melhorou. O comprometimento dos jogadores também, já falei isso aqui. O empenho dos jogadores, mas não adianta nada empenho, comprometimento, se a qualidade técnica não for boa. E nesse time de ontem não era uma qualidade técnica boa. O time principal de São Paulo tem jeito de fazer bons momentos, de criar bons momentos. Vai jogar em casa, como já foi dito aqui, é bom. Ele passou por dificuldades maiores, agora vai jogar em casa. E a torcida está entusiasmada. Mas também eu noto que os torcedores de São Paulo percebem que não podem criar uma expectativa para ganhar, para disputar o Mundial de Clubes. Não é nada disso. Mas em relação a como estava, já deu um passo legal. E o professor Dorival está fazendo um trabalho muito legal, fazendo mais com menos, não está inventando, ele está tirando um pouco mais de cada jogador. A gente tem que enaltecer isso, a fase dele é muito boa, o time não perde faz tempo e os torcedores estão sofrendo pouco nesses 10, 11 jogos que o São Paulo não perde. É isso, mas precisa melhorar e a gente sabe que o time de ontem enfrentou um time muito fraco. É isso, Guilherme. E para pegar o gancho do que disse o Vanderlei e para acionar o Mauro César Pereira, o Dorival assume o São Paulo. Em 10 jogos a gente consegue ver uma melhora, principalmente, claro, nos resultados. Mas, Mauro, o que você
vê nesse trabalho de Dorival Júnior no início no São Paulo e também, claro, a comparação com o trabalho que era feito com o Rogério Ceni. As diferenças, o que melhorou, o que pode melhorar ainda mais. Muito boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde. Eu acho que está havendo já um certo oba-oba para variar, né? É um desgraça, então tudo é uma maravilha. São Paulo ganhou 6 jogos. Um foi do Ituano, outro do Puerto Cabello e o outro jogo foi de quem? Outra vitória, o Sport. Né? Dos 6 vitórias, 3 foram times que não são da primeira divisão brasileira ou um time lá da Venezuela. Melhorou, claro. Agora são técnicos de perfis totalmente diferentes. O Rogério vai tentar coisas que o Dorival não vai tentar. O Dorival vai montar a defesa, como fez, tentar não tomar gol, soltar um pouco mais o time. No sábado veio com 3 atacantes. Venceu numa situação que normalmente o São Paulo acabava não vencendo. Né? 2-0, 2-2, empata, perde, aconteceu uma desgraça. Ganhou o jogo, mas correu risco contra o Vasco. O Vasco chegou a empatar a partida, estava 2-0, empatou 2-2. Como o desfecho foi positivo, isso ficou meio perdido, mas teve um momento do jogo muito preocupante para o São Paulo, especialmente porque o Vasco hoje é um dos piores times do campeonato nesse momento. 6 derrotas em 10 jogos. O São Paulo o Vasco está na fase horrorosa. A torcida está protestando, reclamando do Barbieri. E é um time que só joga uma vez por semana, né? Que tem tempo para treinar, recuperar, descansar e tudo mais. Eu acho que assim, são perfis diferentes de treinadores. O Dorival, ele é um cara que tem essa especialidade, digamos assim, de chegar e tentar arrumar a casa. A grande questão são os passos subsequentes, né, que ele vai ter que dar. A partir do momento que você arruma a casa e tudo mais, a cobrança vai ser maior, a expectativa é maior, o time vai ter que produzir mais ofensivamente, mantendo uma segurança na defesa. São os próximos passos. Ganhar do Porto Cabello é obrigação. Ontem eu te falava que era importante vencer até para o Tigre não se aproximar, o São Paulo ficar perto da classificação. Cumpriu ali o seu papel. Não é preciso colocar time titular para jogar um negócio desse aí, com um timeco desse, tem que jogar mesmo com time reserva, usar um titular ou outro. Perfeito, isso aí é padrão mundial praticamente, né? Quem que vai colocar time titular para ganhar do Porto Cabello? Aí é o fim da picada. Você tem que preservar os jogadores para os jogos do Brasileiro. E semana que vem tem a Copa do Brasil com a classificação até bem encaminhada. Então acho que esse é um processo normal assim, de um time que está em recuperação, um trabalho interessante nesse começo, mas com muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que o grande perigo do São Paulo é se virar oba-oba. Que é sempre oba-oba, né? Depois que o domingo o Corinthians perde com um gol de jogador machucado no último minuto, tem gente que acha bom, então eu acho que tudo é possível, né? Então é oba-oba por tudo. Né? Teve isso, né? Teve gente que achou maravilhoso. Não perdeu o gol do jogador machucado, Vanderlei, no último minuto. Não, mas foi bom, jogou bem, tá bom. Se aquilo ali ia jogar bem, então questão de onde você coloca a régua, né? E essa régua tricolor, ela vai subir. Acho que aí que vem a parte que o Dorival vai ter que mostrar mais, vai ter que agregar mais, porque a expectativa vai ser crescente, evidentemente, a torcida vai esperar que ele consiga mais. Agora, se comparar o Dorival com o Rogério, são propostas muito diferentes. O Dorival não tem o desgaste que o Rogério já teve, até por culpa dele, que ele pediu mais. Ele e o Muricy, é bom lembrar, o Muricy também pediram contratações lá no começo do ano passado, elas vieram, não conseguiram ganhar os títulos, perderam 2 finais, uma humilhantemente para o São Paulo, para o Palmeiras, a outra contra o Del Valle também não jogou nada o time na final, então eles dois também têm aí responsabilidade nisso, porque pediram contratações que o clube fez até sem ter condição e não conseguiram alcançar os objetivos traçados, não conseguiu vaga na Libertadores no Brasileiro, então não foi um ano... chegamos em 2 finais, sim, mas e aí? Chegou, perdeu as 2, não foi para a Libertadores, que é a competição mais importante, não foi, assim, uma maravilha de ano. E já tinha um desgaste já do Rogério com alguns jogadores, problemas que já tinham sido de domínio público. O Dorival chega mais tranquilo ali e tal, zerado, outra situação e tudo mais. Agora, existem passos a serem dados. Que aí ele vai ter que... O desafio maior acho que virá mais adiante, a partir de uma segurança que ele está construindo, de uma alegria que o torcedor sente, até um alívio, né? Mas ele vai querer mais. É normal que seja assim, tem que ser assim. Um clube grande tem que sempre querer. Tudo bem, não adianta pedir que o São Paulo jogue que nem o Manchester City, mas você vai querer sempre que haja evolução, que o clube avance, que o time consiga entregar o máximo possível, e esse máximo só o tempo que vai dizer. E, Bruno Prado, nós estávamos ontem até conversando sobre isso, quais podem ser, né, os próximos passos do Dorival Júnior nesse São Paulo. Você tinha citado o jogo contra o Vasco, em que ele muda um pouco ali o time para ser mais eficiente no ataque, só que naquela partida fugiu até um pouco do que vinha acontecendo, a equipe sofreu 2 gols do Vasco, que não vem bem na temporada, como o Mauro citou. E aí a torcida também se empolga com esses placares, com esses resultados. O Dorival começa ajeitando a defesa e agora
tem essa missão, esse desafio de armar um time no meio-campo mais criador e um ataque também mais eficiente. Como é que faz para dosar isso no São Paulo, nas circunstâncias do São Paulo? Bom, realmente assim, o time está tomando pouco gol, mas ainda sofre para criar, né? Esse é um ponto que o Dorival ainda vai ter que trabalhar, e ele chegou agora, ele está há pouco tempo, né? Realmente, assim, existe muito exagero quando não ganha e para baixo, e quando ganha e quando não perde também muito exagero para cima. Então ele está chegando agora, ele está tentando ajustar. Contra o Vasco, né, o que eu até falei ontem na transmissão, era um jogo em casa, então ele tentou colocar um time um pouco mais criativo. Ele colocou 3 jogadores que sem a bola eles participam pouco, Calleri, Luciano e Marcos Paulo, os 3 iniciando juntos. Normalmente jogam 2 desses 3. Quando o Calleri está disponível, o Calleri é titular, e entre Luciano e Marcos Paulo, um dos 2 joga. Aí, alguns jogos ele não teve o Calleri e utilizou Luciano e Marcos Paulo juntos sem o Calleri. Ele iniciou com os 3 juntos lá na partida contra o Vasco, e o time não foi tão seguro, né? Até no intervalo ele já mexeu. No intervalo ele tirou o Marcos Paulo e voltou com o Pablo Maia, que naquele jogo começou no banco. Então o São Paulo ele tem utilizado 3 jogadores de meio campo ali, às vezes normalmente Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor. E mais um atacante que recompõe mais. Pode ser o Alisson, o Wellington Rato, Michel Araújo. E aí Luciano ou Marcos Paulo e Calleri. Quando ele usou os 3 juntos, sem a bola o time não foi tão seguro assim. E na parte de criação até conseguiu fazer 2 gols no primeiro tempo contra o Vasco, que foi quando os 3 jogaram juntos. No primeiro gol, participação do Marcos Paulo, do Luciano e do Calleri. No segundo foi um contra-ataque, até que o Luciano participa na jogada do Nestor. Mas o rendimento do time não foi tão seguro quanto em outros jogos. Em algum momento ele vai ter que tentar arriscar um pouco mais de novo para ser mais criativo. Tem um jogo com o Goiás sábado no Morumbi, que é um jogo em que provavelmente o Goiás virá todo fechado e o São Paulo vai ter que arrumar espaço. O Vasco nem jogou tão fechado contra o São Paulo. O Goiás acho que vai jogar mais fechado. Deve ser um jogo que o São Paulo vai ter a bola por bastante tempo e vai ter que criar espaço na defesa do Goiás. E é um cenário que, apesar de ter vencido todas que fez no Morumbi até agora com o Dorival, o time ainda não fica tão à vontade. Então vamos ver no sábado como ele vai fazer, mas vai ser aos poucos, né? Essa semana ele nem vai treinar o time, por causa da viagem para a Venezuela. Essa semana ele só tem um treino programado para sexta-feira, um dia antes do jogo. Então vai ter que ser aos poucos, com paciência. Então, por enquanto, é mais um time que não está perdendo. E pela tabela, na teoria, provavelmente pelo menos mais 2 jogos ele deve ficar sem perder, que contra o Goiás o São Paulo é favorito em casa, e depois o Sport no Morumbi, já tem um 2-0 do Recife, também é favorito, pelo menos para não perder. Aí depois tem 2 jogos um pouco mais difíceis pelo Brasileiro, tem um jogo em Porto Alegre com o Grêmio e tem um clássico com o Palmeiras no Morumbi. Mas é bem possível que mantenha mais 2 jogos, pelo menos, de vencibilidade, mas para o time evoluir, principalmente na parte ofensiva, acho que ainda vai demorar um pouco. E para falar mais dessa sequência pesada do São Paulo que o Bruno citou, vale destacar também um treino em uma semana, né? Depois do jogo contra o Vasco, a equipe não treinou para enfrentar o Puerto Cabello, justamente como o Bruno falou, por conta da viagem. Então o São Paulo não treinou para enfrentar o Puerto Cabello, aí por conta da viagem de volta só treina na sexta. Então, do jogo contra o Vasco até o jogo contra o Goiás, apenas um treino que será na sexta-feira. É uma sequência de fato muito complicada. E o técnico Dorival Júnior respondeu sobre isso na coletiva de imprensa após a vitória de ontem por 2-0 na Venezuela. Vamos ouvir Dorival Júnior aqui na Jovem Pan. Primeiro foi um jogo muito difícil. Eu acho que nós estamos vindo numa sequência muito pesada, fazendo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, ao mesmo tempo, a Copa Sul-Americana. Tivemos uma logística última muito complicada para uma equipe de futebol. Saímos de lá, de São Paulo, praticamente às 24 horas da segunda-feira, e chegamos aqui às 17 horas do dia seguinte. Então, para vocês verem que foi quase que um dia viajando. Não trabalhamos, não treinamos, assim como não retornaremos e não conseguiremos fazê-lo também. Mas mesmo assim a equipe está dando uma resposta muito boa. É a 10ª partida que eu estou à frente da equipe. Jogamos 7 partidas fora de casa e apenas 3 em casa. E mesmo assim nós tivemos aí resultados importantes. Os jogadores estão entendendo as dificuldades que estamos passando, enfrentando toda e qualquer situação.
e tentando passar por cima de todas as possibilidades possíveis para que alcancemos resultados. Que estivesse melhor, clínica e fisicamente falando, pelo desgaste que nós tivemos, pelas dificuldades da última partida. Alguns jogadores estiveram na partida anterior, a grande maioria não. Então, imaginávamos que isso daí poderia, pelo menos, fazer com que o jogo ficasse um pouco mais igual, por tudo aquilo que eu relatei, em razão do desgaste acontecido. E eu acredito que tenha sido a opção correta, mesmo sacrificando alguns jogadores, como o caso do Wellington, mesmo sacrificando alguns jogadores, ainda assim eu acho que foi uma tomada de posição coerente e eu fico muito feliz, não pelo resultado alcançado, mas pela disposição da equipe dentro de campo, tentando se doar ao máximo para que alcançássemos um grande resultado. Daí a palavra do técnico Dorival Júnior, Vanderlei Nogueira, ele fala dessa sequência. Então, só para confirmar, o São Paulo tem o Goiás em casa, o Sport em casa, Brasileiro e Copa do Brasil, depois Grêmio fora, Tolima em casa e Palmeiras em casa, a sequência do tricolor, Vanderlei. Então, quem participa da Sul-Americana tem essa, digamos assim, entre aspas, punição, né? Algumas viagens inchegáveis e algumas complicada também a volta. Então é isso, o São Paulo está enfrentando isso. Esse desgaste todo não pode ser esquecido, existe mesmo, especialmente para a Venezuela. A logística não é fácil, outras equipes também vão enfrentar esse mesmo drama para chegar e para sair. Mas veja, a tabela agora começa a ser mais doce para o São Paulo. Esse jogo, especificamente esse jogo contra o Goiás, vai enfrentar o Goiás, que não vem bem, está praticamente na fronteira, né, na fronteira do rebaixamento, né, é o primeiro clube que está lá respirando a fronteira da zona do rebaixamento, não tem um poder de fogo muito acentuado, comprovadamente. Eu estava dando uma olhadinha aqui, fez 6 gols até agora no Campeonato Brasileiro e tomou 13. Né? Exatamente o dobro de vantagem tem o São Paulo. O São Paulo fez 12 gols e tomou 6. É isso, né? Isso. Então, é um número que está aqui já registrado aqui. Então, isso prova que vai enfrentar um time que ele gostaria muito de pegar nesse retorno de cansaço, jogadores voltando. Eu acho isso. Eu acho que a tabela agora começa a ser um pouco mais leve para o São Paulo. Ele pode mesmo ganhar o próximo jogo, o outro, aí enfrenta uma certa dificuldade, mas vai caminhando. Não é o futebol dos sonhos, mas vai caminhando.